Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 16 da semana 3 do módulo 4 do projeto Reprograme-se. Na aula de hoje nós vamos criar o routers e o controller da API. Então vamos começar criando uma pasta chamada routers e dentro dela nós vamos criar um arquivinho chamado routers.js. Beleza. O router.js ele vai ser responsável por criar toda a nossa parte de rotas, tá? Agora, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos criar também uma pasta chamada controller. Vai ser responsável por todas as nossas operações do CRUD, tá? Controller. Dentro da pasta controller, nós vamos criar uma pasta chamada, o arquivo chamado usuário controller, desculpa. .js, ó. Beleza, tá aqui. Ok. O que o usuário controle ele vai fazer? Ele vai fazer o processo do CRUD, né? Que nós já vimos algumas vezes aí, tá? Então, ó, dentro do usuário controller, tem até uma que apareceu aqui, deixa eu fechar aqui. Ué. Dentro do usuário controller, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar criando uma constante usuário que vai requerer o nosso model usuário model e depois nós vamos começar a dar um model export aqui, tá? Numa classe chamada usuário controle. Deixa eu fechá-la de uma vez aqui para a gente não correr o risco de esquecer de fechar, tá? Porque aí depois pode ficar dando erro e a gente acaba não achando o erro. Perfeito. Agora a gente começa o processo do create, list, né, do read e tudo mais, tá? O primeiro vai ser o create. Então eu vou fazer um passo a passo com vocês. Tem tudo gabaritado lá, mas aí a gente já fez algumas vezes só para a gente entender. Então eu tenho uma função aqui chamada usuário create, tá? Que ela é async, aonde ela vai receber uma declaração nome, e-mail e senha. E vai receber do body nome, e-mail e senha. Vai ter uma constante usuário, que é um objeto que vai receber nome, e-mail e senha. E por fim, ela dá um usuário.create, chamando o nosso objeto. Repara, pessoal, aqui nós temos o await, né? O await ele é tipo assim, aguarde até finalizar a execução, tá? Professor, por que é importante isso? É importante pelo seguinte, porque pode ser que quando você começa a executar esse comando aqui, o JSON informe antes, porque é mais rápido, e não aguarda finalizar esse conteúdo, tá? Então o await ele diz o seguinte, nós vamos aguardar a finalização desse comando. Depois da finalização desse comando, passe para a próxima linha. E aí ele vem e mostra o JSON, tá? Então é importante esse await aqui, ok? Depois nós temos o read, né, que é o nosso listar. O read, ele também é bem tranquilo, nós já vimos outras vezes, então ele pega uma função usuário listar, ele vai pegar o parâmetro ID usuário, recebendo, né, o parâmetro, e se tiver um ID usuário, ele vai chamar e vai selecionar, mandar localizar aquele usuário que está ali, um único. Se não, ele vai mandar listar todos. Na aula extra da semana passada, eu trabalhei um pouquinho isso com vocês, né? Mostrando como é que você faz essa condição, né? Então, se tiver lá, passou um parâmetro com o código de um usuário, ele vai pegar só esse usuário. Se não, ele vai mostrar todos os usuários, tá? Depois nós temos o update. O update, ele vai pegar o parâmetro, ele vai passar a codificação com o ID, né, do usuário, e conforme ele localizou, ele vai pegar e vai gerar essas declarações do formato LET, né? Vai gerar um objeto com nome, e-mail e senha e vai pedir uma opção de update. Na semana passada eu fiz isso aqui também com vocês, né? Ó, ele gera com a condição que o ID usuário seja igual ao ID usuário e depois ele retorna um JSON dizendo que o cadastro foi atualizado com sucesso e quais foram os dados que foram atualizados, né? Ó, isso aqui é bacana também. E por fim, e é o complexo da história, né? Nós temos aqui o nosso delete. O delete, ele não tem nada de mistério, né? Deixa eu colocar um barra aqui para colocar isso, função, beleza? Ele cria uma função usuário delete, recebe o parâmetro e destrói, com a condição que seja igual ao parâmetro, né, de ID usuário. É isso que ele está fazendo aqui, tá? Então, o usuário controle é isso que ele está fazendo, é só isso que nós temos aqui. Agora, nós temos que criar um outro arquivinho aqui dentro, chamado tarefa controller. .js, tá? A tarefa controle, opa, deixa eu copiar tudo, peraí. A tarefa controle, ela vai ter os mesmos arquivos que nós temos lá no usuário controller,
tá, pessoal? É a mesma coisa, a mesma codificação, só muda as configurações ali. Então, para ganhar um pouco de tempo, para a gente continuar fazendo nossas aplicações, ó, eu vou colocar ela aqui e a gente vai explicar. Então, ó, requer a tarefa, tá? Model. Depois ele dá um módulo.export para a tarefa controller e continua fazendo para classe, desculpa, controller, e depois vai criando, ó, tarefa create, tarefa listar, tarefa update e a tarefa delete, tá? Mesmo esqueminha. Então, esses são os arquivinhos. Agora, vamos lá para o nosso routers. Lá no nosso routers, nós vamos criar um arquivinho chamado routers.js. Ok. Eita, minha mão hoje está nervosa, hein? routers.js. Ok. Dentro do routers.js, a gente vai colocar todas as rotas, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é o seguinte, é colocar quais são os módulos que nós vamos usar. Nós vamos usar o express e o router, né? Uma funçãozinha para pegar o router. Então, ó, uma funçãozinha, desculpa, uma constante, né, para pegar o router. Tá aqui. Agora nós vamos criar a nossa requisição principal, o router.get. Ele é que vai mostrar quando o nosso cliente acessar aquele, seja bem-vindo, né, aquele sistema de lista de tarefas. Esse é o principal comportamento do router.get. Vou pegar aqui também, vou copiar, né, já tem lá o nosso material. Ficou assim, ó. Requisições HTTP principal, botei aqui um código, router.get, JSON message, sistema de lista de tarefas. Beleza, rota principal está ok. Agora vamos criar as nossas rotas, né, voltadas para cada controle, o usuário e a tarefa. Primeira rota, nós temos o cadastrar. A rota cadastrar, ela vai ficar da seguinte forma, vai ser um post. Quando a pessoa botar um /usuários, /cadastrar com C maiúsculo, nós vamos chamar aquele usuário create que está lá dentro do nosso controle. Tá? O listar vai ser a mesma configuração, só muda, né, que ele vai ser um get. E aqui nós vamos ter um usuário /2.id, ó, sinal de interrogação. O que quer dizer sinal de interrogação, professor? Semana passada, na aula extra, nós falamos sobre isso também, né? Esse ID aqui quer dizer que o usuário pode ou não pode passar. Né? Nós falamos sobre os parâmetros, né? Então ele pode ou não passar, tá? Depois nós vamos ter o update, que vai ser o method put. Tá aqui também, ó. Router.put /usuários /2.id. Esse vai ter que ser passado mesmo, ó, não tem sinal de interrogação. Ele vai chamar o usuário update. Depois nós temos o nosso delete, né? Também aqui que ele vai ser um ponto delete, ó. E ele vai chamar usuários /2.id. Repara, ó, nós temos aqui dois, né? Com esse aqui 3, ó, praticamente rotas iguais, mas nós temos get, put e delete. O método é diferente, beleza? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a nossa tarefa, tá? Nós teremos todas essas rotas que nós temos aqui em cima, só mudando os nomes. Então, ó, nós temos aqui a rota cadastrar, tarefas /cadastrar com C maiúsculo, tarefas /id, sinal de interrogação, tarefas /id e o delete tarefas /id também. Para finalizar, nós temos que dar um model.exports, tá? Porque senão a gente não consegue visualizar, ok? Então, ó, tá aqui também nosso arquivinho também do tarefa o routers, né, da tarefa, né? Agora vamos lá para o nosso index, vamos acabar de configurar nosso index, tá? Nosso index, primeira coisa, nós temos que colocar o routers aqui. Nós temos que falar que a gente vai usar o routers, ok? Então, ó, constant routers requer routers /routers, tá aqui. Depois nós temos que fazer aquela codificação para dizer que nós vamos usar JSON com codificação, lembra do Bud, codificação? Então nós temos que colocar ele aqui, ó. Deixa eu botar um codificação JSON, ó. E aí esses dois comandos aqui, ó, app.use express.url encoded, true, e app.use express.json. Eu estou dizendo que eu vou usar o JSON, tá? Agora a gente tem que também alterar a nossa rota, né? Não é mais isso daqui, deixa eu apagar. Essa rota agora não é mais assim,
porque vai estar lá dentro, né? Então eu tenho que dar um app.use, dizer que eu vou usar, tá? A nossa barra, né? Rota principal. Porém, quando tiver essa barra, eu quero que ela chame o nosso routers, que aí ele vai lá para fazer a configuração. Ok? Então, beleza. Vamos testar aqui, né? Se funciona, né? Oh, que maravilha, um monte de erro, né? Bem, erro é bom, tá, pessoal? Ó, usuário controller não foi definido. Usuário controller não foi definido. Vamos ver onde que ele não foi definido. Onde que ele não foi? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu diminuir. Ah, tá. Ó. Vamos configurar então, né? Vamos continuar aqui o nosso esqueminha, porque a gente não configurou os nossos controllers lá dentro do nosso routers, tá? É isso que ele está falando aqui, que não foi configurado dentro do routers, tá? Então vamos lá, routers, ó. Opa, o que é isso aqui, gente? Bem, eu não sei o que é isso aqui não, tá? Deixa eu apagar esse cara aqui. Ele criou outro aqui. Ixi, tem um negócio aqui que eu não sei o que é, tá? Pronto, routers, está aqui. Ótimo. Então vamos lá. Realmente, né? Nós colocamos aqui, então vamos colocar agora. //. Vamos colocar os nossos controles. Então, agora vamos botar aqui, né? A const usuário controller, que vai requerer o nosso ponto barra controller barra, mais o que? Deixa eu pegar aqui, barra controller barra usuário controller. Certo? Acho que é isso, né? Vamos ver se é isso mesmo. Controller barra usuário controller. Acho que tá certo, tá? Vamos botar aqui também. Deixa eu copiar só essa parte aqui, dá para adiantar. Aqui vai ser tarefa controller, recebe controller barra tarefa controller. Fecha aqui, pronto. Vamos ver se deu certo. Ixi, ainda tem erro, vamos ver. Tá. Lista tarefas router. Vamos ver o que é isso aqui que deu erro. Conste usuário controle igual requer controller. Vou ver aqui de novo, vamos ver. Controller, dois pontos, barra controller. Sim, pessoal, peraí. É 2 pontos, né, professor? Senão não dá, ué. Tô fora, tá? Então por isso que não deu. Vamos ver agora. Então, ó. Foi, ó. Então aqui, ó, que faltou ponto, tá, pessoal? Porque eu tô dentro de uma outra pasta. Então tem que dar um ponto para sair dessa pasta e outro ponto para chegar, tá? Então por isso, ok? Então tem que sair, tá? Agora funcionou. Beleza, ó. Então é isso, pessoal. Executou até o princípio. Deve ter alguns outros erros, tá? É fato. Mas assim, até agora ele funcionou aqui. Fizemos as nossas configurações, né? Agora na próxima aula a gente já começa a criar a aplicação front-end. A gente para um pouquinho a nossa lista de tarefas, que é uma API aqui, e vamos criar uma nova, que é o nosso front, tá? Que vai ter as views e tudo mais para poder fazer, para consumir os serviços dessa, tá bom? Um abraço e até lá.